Oi pessoal, eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho de várias coisas, tá? Então nos últimos dias, quem me acompanha em rede social, principalmente através do Twitter, viu que eu tô numa aventura para tentar facilitar a vida dos meus estudantes durante esse período de isolamento. Então eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho como é que tá, que altura tá isso, como vai funcionar os calendários e o porquê que eu tomei essa resolução, que eu acho que é a parte mais importante para se falar agora, né? Então, muito antes de sair esses decretos que normatizaram o isolamento, eu já vou começar daí, da palavra isolamento, porque quarentena é para as pessoas que sabem que estão com vírus ou que estão com suspeita de estar com o vírus e ficam isoladas em casa, tá? Ou em hospitais. O isolamento, que é o que nos diz respeito nesse momento, ele existe, mas com um pouco mais de flexibilidade do que a quarentena. Então, um paciente em quarentena dentro de casa, ele deve ficar isolado em um ambiente só, não ter contato com os outros familiares, não circular de jeito nenhum pelas ruas. Já no isolamento, você pode sair para ir no mercado, se você não for portador de um grupo de risco, né? E pode circular livremente pela sua residência. Então, nós estamos em isolamento. Mas muito antes dele ser decretado pela Secretaria de Educação aqui de São Paulo, pelo nosso governador, eu já estava planejando de como eu faria para repassar os conteúdos aos meus alunos. Então, a princípio, a ideia era ter um canal em que eu pudesse conversar e passar os conteúdos para os alunos terceiranistas e os meus alunos do Educafro, que é um cursinho pré-vestibular popular. Por que isso? Porque a gente não sabia quanto tempo ficaria nesse isolamento e muitas vezes quando a gente retorna de um isolamento precisa cumprir prazos, planos de curso estabelecidos e acaba dando a matéria de forma muito rápida, isso para os alunos terceiranistas. E no Educafro, muitas vezes eles vão perder muito conteúdo de aula antes do Enem. Se a gente colocar que eles têm uma aula a cada 15 dias, né, da minha matéria, filosofia e sociologia, isso ia ser muito danoso. Então me veio à cabeça uma ideia de criar um mecanismo virtual para continuar dando aula para esses alunos. E aí eu coloquei isso na conta do Twitter e muitos alunos me ajudaram, indicando softwares, objetos, né, ferramentas que eu poderia utilizar. Isso tudo aconteceu de sábado para domingo. No domingo eu baixei um software indicado por um aluno, né, o OBS, que é o software que eu vou utilizar. Eu passei o domingo fazendo tutoriais, né, assistindo tutoriais sobre esse software. Importante que se diga que eu aprendi a gravar, transmitir, colocar uma telinha menor e colocar o PowerPoint, que era o que eu precisava, e por isso eu optei por esse software. Que eu consigo me colocar numa telinha menor explicando e passar o PowerPoint com os conteúdos, que é a maneira que eu consigo trabalhar até então, tá? Eu ainda não aprendi a colocar bichinhos, a colocar imagenzinhas, sonzinhos, tá? Isso vai com o tempo. Ainda no domingo, meu marido estava fora de casa trabalhando, eu pedi para ele comprar um microfone, porque eu não teria como gravar. Eu percebi que os sons do local interferiam muito na gravação, e aí ele só achou um lugar aberto e ele comprou esse microfonezinho bem ruizinho, né, bem bosta, mas eu tô aqui adequando ao que dá. Eu sei que o som não está perfeito, eu aumentei o máximo que deu o som, tô vendo que tá estourando pra mim, então eu peço desculpa já se tá estourando pra vocês, mas pelo que eu vi nas gravações não estoura tanto. Eu vou ter que aprender a falar baixo, uma coisa que eu não sei. Eu sou descendente italiano, eu falo com as mãos e eu falo alto. Vou pedir para providenciar uma webcam também, porque eu vi que a câmera do Note ela é fraquinha, mas é o que temos para hoje, né? Vocês viram que eu transformei o microfone num microfone de lapela com um prendedor de cabelo. É o famoso jeitinho brasileiro. Vamos ver até onde funciona, tá? Eu tô gravando aqui pra vocês numa terça-feira,
dia 17. No dia 18 as aulas vão ser suspensas nas ETECs. Os professores devem continuar indo até o dia 20 para desenvolver métodos no espaço virtual para poder dar aula para vocês. E por que eu estou em casa hoje? Porque eu sou portadora de uma doença autoimune chamada PTI, púrpura trombocitopênica idiopática. É uma doença que, quando o sistema imunológico é abalado por um vírus ou por qualquer outra coisa, há uma queda de plaquetas muito forte, causando hemorragias. Fora isso, eu também sou asmática. Então, eu estou no grupo de risco, apesar de ser muito jovem ainda, tá? Então, por isso, eu já mandei declaração para as escolas onde eu trabalho e eu estou em casa. Como eu postei na minha rede Facebook, o professor não para de trabalhar. Não é só porque eu estou gravando esse vídeo, porque isso aqui é espontâneo, é uma decisão minha, tá? Mas porque todos os meus colegas ou estão dando orientações na escola ainda, ou já estão se programando para ver qual plataforma eles vão estudar, eles vão utilizar para que os estudos não se encerrem, tá? Alguma das plataformas citadas foi o Google Class. Eu vou procurar saber como que trabalha com ela, porque eu também não tenho esse conhecimento. E vai ser colocado para os alunos o que vai ser utilizado, qual a melhor plataforma. Minhas filhas estão usando pelo estado uma outra plataforma, que agora me foge o nome. No sistema objetivo a gente vai usar uma outra plataforma. Enfim, tudo isso está sendo estudado durante esse período. Então, o isolamento, ele não significa nem para vocês alunos, que vocês estão de férias, que vocês podem se reunir para fazer resenha, que vocês vão passear no shopping, de jeito nenhum, tá? E muito menos para nós professores, porque nós vamos continuar dando atividades, corrigindo, e tudo que eu puder usar dessa iniciativa que eu estou tendo aqui, que a princípio foi feita primeiro para os alunos, com a preocupação com os alunos do Educafro, que vão prestar vestibular e Enem, e também com os terceiranistas, e agora eu posso estender aos demais, tudo que eu puder usar dessa iniciativa, em conjunto com o que for decidido de plataforma virtual para trabalhar com vocês, vai ser usado. A ideia é propiciar para vocês a maior segurança possível e não ter essa sensação de prejuízo pelas aulas pausadas, tá bom? Então eu já contei para vocês mais ou menos por que surgiu a ideia, como surgiu e o que eu estou fazendo. O que eu conto com vocês? Eu preciso contar uma coisinha que acontece, desabafar com vocês nesse momento. Eu me sinto ridícula falando comigo mesmo na frente do computador. Esse é o momento em que o professor percebe que, ao menos um pouquinho, os alunos fazem falta. Não ter o feedback de vocês, não saber se vocês estão entendendo, não só pelo que vocês falam, mas pelo olhar, pelo jeito. A gente, quando está dando aula, percebe pelo jeito do aluno se o que a gente está falando é grego ou não. Tá? Isso me faz muita falta. Então, eu dependo de vocês me dizerem: professora, eu não estou enxergando, sua dicção está péssima, não estou entendendo, para poder continuar. Porque senão eu vou estar gastando um tempo buscando um resultado de alguma coisa que eu poderia estar gastando com outra coisa para buscar esse mesmo resultado. Eu preciso de vocês nesse momento, desse feedback, tá? Eu escolhi fazer aulas ao vivo. Por quê? Explicarei. Porque no ao vivo vocês podem fazer perguntas e eu já posso tirar as dúvidas no próprio vídeo da aula. Tá? Essa interação para mim é muito importante. Eu já olhei no YouTube, ele liberou a minha transmissão ao vivo porque estava em feedback, porque é uma conta que eu não uso, gente, né? Não usava, pelo menos. Também me avisou que eu não posso fazer transmissão via mobile, né? Via celular, porque essa minha conta, embora ela seja antiga, eu postei um vídeo de despedida da ETEC uma vez na vida e 8 seguidores foram lá olhar. Então, não era a minha intenção me tornar uma youtuber, não é a minha intenção ainda. Eu escapei disso de várias formas, com muitos alunos falaram: professora, coloca umas aulas lá pra gente estudar pro vestibular, professora, coloca... E eu sempre dizia que não era a minha praia, eu não gosto de mexer com máquinas, eu gosto de seres humanos, por mais incrível que isso pareça. E aí, tudo aqui é uma tentativa, erro e recuperação desse erro, né? Mas eu acho que as aulas ao vivo, via stream, elas são mais fáceis de eu lidar com os alunos da forma como eu lido no dia a dia, no cotidiano, nas minhas aulas, tá? Essa aqui eu tô gravando, que é para passar para vocês as orientações. Posteriormente, logo em seguida que eu fizer, eu vou postar para vocês
uma aula gravada também de nivelamento de filosofia. Até para fazer um teste para ver o feedback, tá bom? Essa aula, eu comecei a dar no Educafro aqui, meu vi, né, aqui de Praia Grande, no Educafro Alzira Rufino, e eu não consegui terminar. Então eu vou voltar lá do começo. Ela é uma aula que mostra todos os conteúdos que são dados em filosofia, a importância da filosofia para o vestibular, numa hora de fazer um Enem, uma redação, e não só as questões objetivas. Então eu vou dar para vocês essa aula de nivelamento gravada, vou postar. E não só os alunos do Educaf vão poder aproveitar, pelo menos assim eu entendo, como muitos alunos terceiranistas que não têm filosofia e sociologia no terceiro ano e me cobram isso, falam, professora, não dá para a senhora dar um aulão, não dá para a senhora dar uma aula extra, e eu muitas vezes não tenho tempo por causa da carga horária muito grande que eu tenho, ou porque eu moro longe e não consigo me deslocar um outro dia. Vocês vão poder aproveitar essa aula para isso, para tirar dúvidas e para tudo mais. Não só essa, como as outras aulas de filosofia e sociologia que vão ser ministradas, tá? Calendário. Todos vocês vão ter... Tem um grupo, né? Tem grupos comigo, ou de WhatsApp, ou grupos no Facebook. Lá eu vou comunicar com uma certa antecedência qual é a aula e o conteúdo para o qual eu vou fazer streaming, tá? Ah, professora, eu não posso ver naquele horário. Vai ficar salvo, porque do mesmo tempo que eu transmito, eu gravo e depois eu jogo essa gravação no ar. É lógico que as dúvidas eu vou tirar na transmissão, ok? Um ou outro vídeo que eu precise mandar gravado e não via transmissão ao vivo, eu posso depois gravar uma live só com respondendo perguntas, só tirando dúvidas, tá? Importante, eu vou tentar manter os horários de aula, tá? Então, se eu dou aula na segunda-feira nesse colégio, vou tentar dar as aulas na segunda-feira. É lógico que eu entendo que vocês isolados não vão querer acordar às 7 horas da manhã. Então, pode ser que eu seja um pouco mais flexível com horários. Uma aula de manhã, algumas aulas à tarde, aulas à noite, principalmente para os alunos de pré-vestibular que trabalham o dia inteiro, tá? Ou no próprio sábado, que era o horário que eu dava. As aulas talvez sejam mais curtas ou mais longas do que os 50 minutos que me é disponível, porque eu posso falar mais, ou algumas aulas podem ser menorzinhas e ter mais tempo para deixar as atividades registradas ou indicar algum vídeo para vocês continuarem aprendendo com aquilo, tá? Então esse é o intuito do que vai acontecer. Aqui, gente, é tudo uma projeção. Eu ainda não fiz nenhuma transmissão para saber se vai dar certo, tá? Nessas aulas ao vivo eu também conto muito com vocês, dando opiniões. Não só sobre a qualidade da aula, mas se vocês estão entendendo, fazer perguntas, né? Vai estar ali para vocês o básico. Quem tem aula comigo está acostumado a saber que eu coloco para vocês os pontos principais e explico. Alguma coisa pode fugir, então perguntem, é importante. E perguntas que tenham a ver com o conteúdo principalmente, tá bom? Eu sei que é um período que a gente está muito assustado, o desconhecido assusta, tá? O medo, ele é uma válvula de proteção do ser humano, então você ter medo do que pode acontecer porque você não conhece, ele é uma forma de prevenção. Se a gente não tiver medo de morrer afogado e entrar no mar sem esse medo, provavelmente nós vamos morrer afogados. Mas o pânico, ele não é saudável. Então, nada melhor do que usar esse tempo que a gente está agindo contra o desconhecido, adquirindo conhecimento e de todas as formas, né? Principalmente esse conhecimento que é palpável e que vai ser útil para vocês de forma objetiva daqui a um pouquinho, daqui a alguns meses, né? Tudo que eu tiver de atualização de quanto tempo a gente vai ficar isolado, se vai haver recesso ou não vai haver recesso, se está suspensa a atividade, se não está, quais são os mecanismos virtuais para postar atividade, eu vou falar para vocês. Sempre que possível e sempre que a gente receber notificações. Eu queria agradecer todos os alunos que tiveram uma paciência em me ensinar algumas coisas, aos meus familiares que tiveram paciência comigo nos estresses. Eu não vou saber lidar com isso é muito difícil. Estão aqui tentando desenvolver. E aí eu procurei na internet alguma coisa que eu pudesse falar para vocês, né? Que fosse interessante, bonita, ou sei lá. Não é de minha autoria o que eu vou ler. E na verdade é um autor desconhecido. Eu não gosto muito de ler coisa de autor desconhecido, porque
nem de compartilhar, mas eu vou fazer os dois. Eu compartilhei e agora eu vou ler. Porque eu acho que se a pessoa gastou a inspiração, a energia dela comprando, ela merece crédito, mas realmente não tinha e eu não achei o crédito para dar, né? Então, se vocês souberem de quem é, se alguém descobriu de quem é esse texto, por favor, coloquem aí embaixo nos comentários, fazendo uma parte aqui, vocês não vão me ouvir, gente, curte, compartilha, tal, porque não é o intuito da página. No começo, o intuito é vocês absorverem o máximo que vocês puderem nesse período que estamos afastados, mas não desunidos. Então eu vou ler esse textinho aqui que eu achei interessantíssimo para o momento. Um único homem, uma só criatura, transmitiu um vírus que em 102 dias atingiu 130.164 pessoas, matando 4.754. Tudo começou num único homem, uma única criatura. Mais do que qualquer outra análise que possamos fazer, esse contágio galopante mostra-nos a influência que cada ser individual tem em milhares de milhões de pessoas. Em 102 dias, contagiou 130.164 pessoas. Sozinho, fez estremecer o planeta, fechar fronteiras, monitorar governos, segregar pessoas, amedrontar consciências, trancar portas, esvaziar esperanças. A influência de um único homem, a consequência da ação de uma só criatura na vida do mundo inteiro. Eu, tu, que somos um único homem, uma só criatura, temos o poder de atingir e condicionar o comportamento de milhões de pessoas. É assustador. Eu, tu, somos a borboleta que bate asas na China e causa uma tragédia no mundo inteiro. É aterrador. Dessa vez foi um vírus. Imagina só se fosse o amor. Eu espero vocês, eu conto com vocês e que tudo dê certo pra gente. Fiquem bem, se cuidem.